Apenas declarado. Então, a execução civil, no processo civil, ela cuida disso, da realização do direito. O direito foi assegurado, então eu preciso que o direito também me dê instrumentos para efetivar aquele direito, realizar concretamente aquele direito. Nesse exemplo, pessoal, o que é concretizar esse direito? Tirar o dinheiro do bolso do meu devedor e botar no meu. Tirar o dinheiro do patrimônio do devedor e fazer ele, na prática, no mundo da vida, entrar na minha conta bancária, né? Isso que é efetivar. É quando o direito sai dos autos, sai do processo e vai para a rua buscar o devedor, né? Em termos muito gerais, tá, pessoal? A execução cuida disso, de efetivação, né? De satisfação, de realização prática de um direito. Então, a gente já tem uma primeira ideia, fazendo essa explicação aí introdutória, de que a execução tem a ver com a satisfação de um direito de crédito do credor, chamado no processo de execução, pessoal, de exequente. Exequente é o autor de uma execução. Professor, vai ser sempre necessário esse processo de execução? Não, não vai ser sempre necessário. Por quê? Porque é possível também, infelizmente não é da nossa cultura, né? Aí a gente não vê isso acontecer, porque quando isso vê não vira processo, mas é possível também o devedor pagar, cumprir voluntariamente, espontaneamente, melhor dizendo, né, a sua obrigação. Então, se o devedor, nesse exemplo, nossa, foi condenado por dano moral, recorri até Brasília, STJ, transitou julgado a questão, não tem jeito, devo 20 mil reais ao professor Lúcio. Não dá para discutir mais isso, não dá para recorrer mais. Então, para evitar juros, confusão, multa, vamos pagar logo. Onde é que paga aqui, né? Nesse caso, vai ser necessário o processo de execução? Não vai ser necessário o processo de execução. Já terá havido, nesse exemplo, o adimplemento, né? Então, a execução judicial, o processo de execução, pessoal, só vai ser necessário quando houver inadimplemento, quando o devedor não quiser espontaneamente, né, quiser espontaneamente até uma redundância, né, pagar. Quando ele não pagar espontaneamente, quando ele não adimplir com sua obrigação, aí sim o processo civil mobiliza seus instrumentos, seus métodos, né, seus mecanismos. O sistema de processo civil vai ser mobilizado para a realização prática daquele direito do autor, que passa a se chamar, portanto, repetindo, né, exequente, né? Então, a execução judicial, a execução no Poder Judiciário, ela pressupõe, pessoal, o inadimplemento do devedor. Se ele cumpre a obrigação, não teremos a necessidade de uma execução judicial. Por isso que o nome que se dá a essa execução que corre no judiciário, essa execução que for necessária por causa do inadimplemento do devedor, essa execução que eu tenho que entrar com uma ação na justiça, né? Ela tem um apelido, né? Ela se chama execução forçada. Execução forçada. A execução forçada é essa execução que eu preciso promover com a ajuda do Estado, né? Do Estado juiz, do Poder Judiciário, né? Então, turma, para a gente arrumar essas ideias, execução significa satisfazer uma prestação. Essa satisfação, essa realização prática de uma obrigação, ela pode ser cumprida espontaneamente pelo devedor. Caso não seja, caso haja inadimplemento, eu posso judicializar e vou precisar do Poder Judiciário para isso. O nome que se dá a isso é execução forçada. É sobre a execução forçada que cuida o chamado processo de execução, ou no processo civil, a execução civil, né? Beleza? Então, arrumados esses conceitos muito, muito introdutórios, né, pessoal? Vamos entender o modelo processual da execução previsto no nosso CPC. O CPC, ele fez escolhas, né? Fez
Direito é um produto da cultura, né? Não cai da árvore, né? A gente que faz o direito, é um produto das nossas escolhas políticas. E o CPC fez uma escolha por utilizar basicamente na execução civil, né, no processo de execução, ele fez uma escolha de realizar a execução, né, na prática, né? Os caminhos escolhidos pelo CPC foram dois, né? Através de duas grandes técnicas, eu posso executar alguém no processo civil brasileiro em vigor. A primeira técnica, pessoal, é chamada de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Então, são duas técnicas. A primeira delas é o cumprimento de sentença. Quando que eu sei que caberá o cumprimento de sentença no processo de execução? Só tentando localizar o tema no código, o CPC vai falar do cumprimento de sentença a partir do artigo 513. Isso é um detalhe importante, né? Abrindo parênteses aqui, a nossa matéria, a execução civil, ela se localiza no CPC em dois lugares, separados um do outro. Então, se a gente resolver olhar no código pelo índice do CPC, sem antes pegar intimidade com o código, né? Vou pelo índice. Eu vou olhar processo de execução, o CPC vai me levar lá para o 771. E no 771 em seguinte, eu cuido de outra técnica, que não é o cumprimento de sentença, né? Só para a gente localizar no código a nossa matéria. São em dois lugares diferentes. 771 em seguinte cuida do processo de execução e o 513 cuida dessa técnica que nós vamos explicar agora, o cumprimento de sentença. Turma, cumprimento de sentença é a execução de um título executivo judicial. O que é o título executivo para o processo civil? Pessoal, só é possível falar em execução, em processo de execução, em execução forçada, em execução judicial. Eu só posso entrar com uma ação contra alguém no judiciário, querendo executar essa outra pessoa, o executado, né, o devedor, se eu tiver em mão, se eu portar um título executivo. Título executivo, portanto, é um ato, uma decisão, um documento ao qual a lei confere essa eficácia executiva, essa possibilidade, pessoal, de deflagrar uma execução civil. É a aptidão que tem esses atos jurídicos de deflagrar uma execução. Não é qualquer ato. Não são as partes que decidem isso. Isso é uma questão de reserva legal. É o legislador que vai dizer se um documento, se um ato, se uma decisão judicial terá ou não eficácia executiva. Vale dizer, terá ou não aptidão para deflagrar, para instaurar, para dar início ao processo de execução, né? Então, os títulos executivos são aqueles descritos na lei. É o legislador que escolhe. Por que isso é tão importante, né? Muito importante. E no processo de execução, nós temos ali o estudo do título executivo, né? É um capítulo que não tem como a gente superá-lo, né? A gente tem que enfrentar esse tema para entender a execução. Então, pessoal, para eu saber se o documento, se a decisão, se o ato jurídico pode ou não deflagrar uma execução civil, eu preciso olhar na lei para descobrir se ele é ou não título executivo. E onde é que está isso no código? Só um parênteses, não é só o CPC que diz, né? Tem títulos executivos espalhados em outros lugares. Estatuto da OAB, Constituição Federal, por exemplo. Mas seja como for, isso é matéria de lei. É o legislador que tem que dizer o que é título executivo ou não, né? Voltando aqui para o cumprimento de sentença, nós estávamos falando desse primeiro caminho do código. Posso executar alguém através dessa técnica do cumprimento de sentença. Voltando à pergunta inicial, quando que eu sei que a técnica correta, que o caminho que eu tenho que seguir é o cumprimento de sentença? Eu preciso olhar para o título que eu estou executando.
Se o título que eu estou executando é um título executivo judicial, acabei de falar que isso é matéria legal. E onde é que está na lei? Onde é que estão na lei os títulos executivos judiciais? Vamos olhar para o artigo 515 do Código. O artigo 515 cuida de dar uma relação ali, um rol, uma lista de títulos executivos judiciais. Por que eles têm esse predicado, esse qualificativo, né, judiciais? Porque são títulos, pessoal, que foram gestados no Poder Judiciário ou pelo Poder Judiciário. Precisou haver um processo judicial para que o título fosse formado. Basicamente, vocês podem ler a relação do 515, são decisões judiciais ou uma sentença arbitral. Então, o Código, nessa parte, equipara a sentença de um árbitro à sentença judicial, que eles têm a mesma natureza, né? Podem ser igualmente executados. Se, portanto, voltando aqui ao cumprimento de sentença, se, portanto, eu tenho que executar uma decisão judicial, vale dizer, um título executivo judicial, eu obrigatoriamente, pessoal, não é para facilitar a vida do credor, não é uma escolha do credor, né? Eu preciso, por uma questão de adequação procedimental, eu preciso escolher a via, o caminho, percurso do cumprimento de sentença. Artigo 513 e seguinte, né? Qual é a diferença, pessoal? É que o cumprimento de sentença tem um procedimento específico. O que é procedimento no processo civil? Procedimento se confunde com processo? Lá em TGP a gente aprende que não, né, turma? Procedimento é a face visível, são os atos concatenados do processo, é o que a gente vê do processo. Processo é uma abstração, processo é uma relação jurídica específica, né? Triangularizada pelos sujeitos processuais, né? Autor, réu e o agente da jurisdição, o magistrado, né? O judiciário, né? É uma relação jurídica, como se fosse um novelo ali entremeado de ônus, direitos, deveres, sujeições, direitos subjetivos, direitos potestativos, né? É uma relação jurídica complexa. Isso é o processo. O procedimento é a face visível, é como o processo anda, eu estou vendo. O rito e procedimento são sinônimos. É o passo a passo, como o processo se movimenta, como essa relação jurídica que é abstrata, ela se movimenta na prática. Isso é o procedimento. Vai ter uma inicial, vai ter uma citação, vai ter uma audiência de autocomposição, contestação do réu, a réplica, fase instrutória, audiência de instrução, alegações finais, sentença, recurso, etc. Repare, rito, né? Nem sempre é assim, né? Dependendo do tipo de direito protegido, eu vou ter um rito diferente. Na execução, o cumprimento de sentença é uma fase executiva que tem um procedimento específico. Onde é que está esse procedimento? Lá no 513. É o seguinte, portanto, turma, voltando aqui à nossa afirmação inicial, o CPC escolhe técnicas. As duas grandes técnicas são essas. Estamos falando da primeira delas, cumprimento de sentença. Se eu tenho um título executivo judicial, 515, eu vou ter que executar pelo caminho do cumprimento de sentença. É o nome que o código dá. Reparem que o 515 não cuida só de sentença, né? Decisão interlocutória também pode ser executada. Sentença arbitral também pode ser executada, né? Mas o nome o apelido que o código dá, cumprimento de sentença, 513, né? Reparem, pessoal, se eu estou dizendo que os títulos executivos judiciais são aqueles gestados, a maioria deles, né, com exceção da sentença arbitral, dentro do processo, já existe um processo. Voltando ao meu exemplo, em que eu ganho uma ação que eu movi contra uma empresa pedindo compensação por danos morais. Houve um processo. Eu entrei como inicial, um processo de conhecimento, né? Disse que eu sofri uma abalo muito grande, um abalo moral, a minha integridade psíquica, etc. E o juiz e os tribunais me concederam o direito a 20 mil reais a título de compensação por danos morais. Reparem, transitou em julgado, essa sentença eu vou executar. Por quê? Ela é um título executivo judicial. Ela está lá no rol, na lista, no catálogo do 515.
Repare que nesse exemplo, repetindo, eu já tenho um processo. Eu já tinha entrado com um processo de conhecimento, não era de execução. Por que eu precisei entrar com um processo de conhecimento? Porque eu não era portador de um título executivo. Se eu tivesse em mãos um título executivo, eu já poderia entrar com a execução direta. Eu não tinha. Eu dizia que eu tinha o direito a uma compensação por danos morais. A empresa disse que não. Eu vou precisar de um processo de conhecimento. Por que esse nome, turma, conhecimento? Para o juiz usar a inteligência, né, sua cognição, e aplicar a lei ao fato e dizer quem tem razão no processo, quem tem o direito. Vai haver uma certificação, uma declaração de quem tem o direito, de quem tem razão. Com essa certificação, isso gera um título executivo. Não se discute mais sobre quem tem razão. Temos agora a certeza. Repare, nesse exemplo, eu vou executar a sentença, é um título executivo judicial, está no 515, já havia um processo em curso. Como já havia um processo em curso de conhecimento, vou precisar entrar com um novo processo? Não vou precisar. Por quê? Porque foi a escolha que o nosso código fez. O 513 diz isso. Se eu estou executando um título executivo judicial, portanto, um daqueles títulos descritos no rol do artigo 515 do CPC, eu não vou precisar entrar com um outro processo, como já foi no passado, tá? O modelo atual, que é assim, né? Que bom que é assim, que é mais fácil, mais simples, né? Eu aproveito aquele processo e, ao invés de eu entrar com uma nova ação, eu inicio naquele mesmo processo uma nova fase, agora chamada de fase executiva. Então, nesse exemplo, eu entrei com uma ação de dano moral, fase de conhecimento. Sentença transitou em julgado. No mesmo processo, o processo vai passar uma segunda etapa, uma segunda fase. Qual o nome, professor? Fase executiva. Fase executiva. Qual é o nome dessa fase executiva? É o tal do cumprimento de sentença, 513. Então, essa é a primeira grande técnica, pessoal, do modelo de processo civil, toca a execução, o que toca a execução. Na execução de título judicial, eu não vou precisar de uma nova ação. Eu continuo no mesmo processo, agora numa fase executiva, numa nova etapa, né? Tudo bem. Professor, mas você falou que eram dois caminhos, duas grandes técnicas. Você só falou do cumprimento de sentença. Essa é a primeira. Porque nós já vimos como que a gente executa títulos executivos judiciais, títulos executivos gestados no Poder Judiciário, os títulos do artigo 515 do CPC. Mas são só esses que a gente executa? Não. Não existem apenas os títulos executivos judiciais. Senão não haveria razão da gente classificá-los, né? Existem outras espécies de títulos executivos, né? Intuitivamente a gente já sabe, que são os extrajudiciais. Aqueles que foram formados, pessoal, fora do judiciário. São basicamente documentos. Documentos, não são decisões judiciais. Então eu executo só decisão? Não. Eu executo decisões também. Eu posso executar atos jurídicos que não são decisões judiciais? Posso. O catálogo é até mais extenso, pessoal. Reparem lá no 784. 784. Por que estão tão distantes, né? 515 os judiciais, 784 os extrajudiciais, né? Falei para vocês, estão em lugares diferentes. A execução está em lugares diferentes. 513 cuida de cumprimento de sentença, 771 em seguinte cuida do processo autônomo de execução. E lá no 784, o CPC descreve, né? Ele lembra, e título executivo é questão de reserva legal. É a minha tarefa de escrever quais são os títulos, então. Não é o credor, nem muito menos o devedor, que vai dizer o que tem eficácia executiva ou não. É o legislador que diz o que pode deflagrar uma execução. Então, o 784 cria uma lista muito extensa, se não me engano, são 13 incisos, né? Não tem relação entre eles.
é meio aleatória a lista, porque o legislador pensou o que pode iniciar uma execução. Ou seja, o que seria exagero a gente exigir um processo de conhecimento, né? Em uma lista extensa. Repare no inciso primeiro, para ficar com um exemplo, né? Do 784, alguns títulos de crédito. Cheque, por exemplo. Então, se eu sou portador de um cheque, tenho o valor líquido, tem a assinatura do devedor, por que eu vou precisar entrar com um processo de conhecimento, né? Já está ali a certificação do meu direito. Não se discute que eu tenho direito de crédito consagrado ali, consubstanciado na cártula, né, no cheque. Eu vou levar a execução direto. Eu vou mandar o meu devedor, quem assinou o cheque, né, ser citado para pagar em 3 dias, sob pena de penhora. É isso, execução. Eu vou invadir o patrimônio do devedor direto. Não preciso mais, não tenho dúvida sobre o meu direito, né? Então, nesse caso, pessoal, no caso em que eu vou executar um título executivo extrajudicial, os títulos do artigo 784, aqueles documentos que não foram gestados no Poder Judiciário, aí não é cumprimento de sentença. É errado, é inadequado usar o procedimento do cumprimento de sentença. Por quê, pessoal? Porque nesse caso não tem processo ainda. Uma execução de um cheque, de uma nota promissória, de uma escritura pública, né, de um contrato, por exemplo, né, não tem um processo judicial. O título não foi produzido no judiciário. Não é uma sentença, não é uma decisão judicial, é um documento. Então não tem processo. Então é correto eu entrar com cumprimento de sentença, que é uma mera fase do processo? Não, porque não é mera fase, que eu não tenho processo ainda. Então, para executar os títulos do artigo 784, vale dizer, os títulos executivos listados no 784 do CPC, os títulos executivos extrajudiciais, portanto, eu vou entrar com o chamado processo autônomo de execução, ou simplesmente processo de execução. Aquele turno, melhor dizendo, é o procedimento do 771 e seguinte. Então, cumprimento de sentença, executo o título judicial do 515. Utilizo o procedimento do cumprimento de sentença, 513 e seguinte. Processo autônomo de execução é quando eu vou executar títulos executivos extrajudiciais, aqueles listados principalmente no 784 do CPC. Utilizo o procedimento, é bem diferente, do 771 e seguinte do CPC. Essa, portanto, pessoal, é a principal divisão. Do código. Essa é a divisão das técnicas executivas presentes no código. Se a gente não entende isso, a gente não entende o modelo processual executivo brasileiro em vigor. Então, por isso que, assim, na teoria geral da execução, essa é uma das primeiras lições que a gente tem que aprender. Os dois modelos de executar. Tem que olhar para onde? Para o título. O que eu estou executando? É uma decisão? Está no 515? Cumprimento de sentença, 513. Mero requerimento, intimação do devedor, os prazos são diferentes, etc. Professor, meu título não é judicial, está no 784. Eu quero executar uma escritura pública, uma confissão de dívida, por exemplo. 784. Então, esquece cumprimento de sentença. Você não tem processo ainda. Você vai entrar com processo autônomo de execução. Não é mero requerimento, é petição inicial, citação do devedor para pagar em 3 dias, sob pena de penhora. Vai ter embargos de execução do devedor, etc, etc. Várias diferenças, né? Então, são dois, reparem, dois modelos, 2 ritos, 2 procedimentos, né? 2 técnicas muito diferentes entre si, né? Isso é fundamental, assim. A gente tem que abrir a execução falando desse assunto. Para a gente encaminhar para o final, pessoal, a última parte da nossa palestra, nosso encontro, né? Nossa aula, na verdade, né? Falando um pouco desse tema da teoria geral da execução, acho que seria interessante a gente falar de algumas classificações. Já falamos do conceito da execução, satisfazer um crédito, né? Falamos da ideia de execução forçada,
Falamos das duas principais técnicas executivas do modelo processual civil brasileiro. Agora vamos rapidamente tratar de algumas classificações. São poucas, né? As classificações no direito só têm importância quando elas são úteis. Então, peguei aqui as classificações que são úteis realmente. Primeira classificação, pessoal, execução comum e execução especial. Temos um procedimento comum, padrão a todos os procedimentos executivos, para uma generalidade de créditos, mas também temos execuções especiais, procedimentos executivos especiais. Existe um rito desenhado sob medida para alguns tipos de execução. Por exemplo, execução de alimentos. Quando o meu crédito for alimentar, tem um rito diferente, com possibilidade de prisão do devedor, por exemplo. Quando minha execução for contra a fazenda pública, o rito é diferente. Não posso penhorar bens públicos, vou ter que utilizar o precatório, né? Por exemplo. É diferente. Então, a execução especial, ela tem, como o nome está dizendo, especificidades. O rito tem diferença em relação a essa chamada execução comum. Execução de obrigação de fazer tem suas diferenças. Pode haver execução de ofício. Nesse caso, o magistrado não precisa esperar o requerimento do autor, ele já pode mandar cumprir. Quando a execução for executada pela Fazenda Pública, né? Temos uma lei específica de 80, né? A lei de execução fiscal, procedimento especial também, etc, etc. Né? Temos vários. Caso de insolvência, o devedor insolvente tem um rito especial. Lá no CPC de 73, né? Que ainda sobrevive, né? Nessa parte, é uma execução diferente, né? Tá? Uma execução por quantia contra o devedor insolvente. Então, existem as execuções, execução padrão, o rito padrão, o procedimento padrão, mas dependendo do crédito ou das pessoas envolvidas na execução, podemos ter procedimentos especiais. Portanto, essa classificação é muito importante, porque vai definir qual o procedimento correto. Eu, como advogado de uma das partes, tenho que saber, na prática, quais são os caminhos que eu vou seguir no processo, quais são os requerimentos que eu vou fazer. Então, pedir uma prisão do devedor num crédito qualquer, está errado, né? Agora, pedir uma prisão do devedor quando o devedor me deve alimentos, aí é correto. Então, o advogado, o estagiário, sabe desses elementos práticos, né? Olhando para o rito, os tipos de procedimento. Pode ser que o procedimento exija uma especificidade e tal, e na prática isso é fundamental sob pena de extinção do processo. A gente pode extinguir o processo dizendo que o rito foi inadequado, né? Falta interesse de agir a quem entra em juízo usando um procedimento indevido, né? Claro que o juiz já dá a chance de emendar e tudo mais. Então, turma, uma primeira classificação importante. São poucas, né? Eu selecionei aqui 4 classificações úteis, né? Segunda classificação, que é muito útil também, essa que a gente já estudou agora há pouco, execução judicial e a extrajudicial. Então, a judicial, pessoal, é a execução que corre no judiciário. É a chamada execução forçada no judiciário, né? É a regra entre nós. Só um parênteses, existem pelo menos dois projetos de lei tramitando no Congresso Nacional tentando tirar a execução do judiciário. A gente já sabe pelos números, o grande vilão do processo civil, do judiciário, a grande responsável pela crise do judiciário não são os recursos, mas sim é a execução. Então, a opinião pública diz que tem muito recurso, mas a gente sabe pelos dados empíricos, estatísticos, né? O CNJ anualmente divulga esses dados, por exemplo, esses relatórios, né? Justiça em números, sem prejuízo de outras pesquisas, né? Feito por especialistas nesse tema, tal, que mostram que, olha, o grande gargalo do judiciário é a execução. Demora pelo menos 4 vezes mais do que um processo de conhecimento para terminar. Então, o que está entupindo o judiciário é a execução. Porque, repare, tem que combinar com a realidade, né? O processo de conhecimento, por mais difícil que seja, ele acaba com uma sentença. O juiz faz ali, bota no papel o direito do autor ou do réu
Na execução, não. Tem que combinar com a realidade. Tem que achar o devedor, tem que achar bens do devedor. Esses bens têm que ser penhoráveis. Não pode ter prescrito, etc, etc. Enfim, tem que haver uma coincidência prática com o mundo da vida. Nem sempre acontece, né, pessoal? Ainda mais no país tão desigual socialmente quanto o nosso, né? As pessoas não têm bens, etc, né? As pessoas têm dívida, mais dívidas do que ativos e tudo mais. Então, há uma tendência de tirar a execução do judiciário, mas hoje em dia, regra geral, a execução forçada, ela tramita no judiciário, né? Há projetos, repetindo, que tentam levar a execução para o campo extrajudicial. Elas correriam nos cartórios, por exemplo, né? Não é a regra entre nós, né? A gente precisa do judiciário para invadir o patrimônio, constranger o devedor a pagar. É o Estado que faz isso, né? O Estado juiz que faz isso, penhora online, por exemplo, adjudicação, arrematação. Todas essas formas de constrição patrimonial, elas devem ser feitas de maneira legítima pelo Estado. A gente precisa do Poder Judiciário para fazer isso. Um exemplo, foi a sentença de um árbitro, que é um particular, né? A arbitragem é a justiça, entre aspas, privada. Temos um particular julgando a causa. Se eu vou executar uma decisão de um particular, eu preciso do Estado. Eu preciso executar uma sentença arbitral lá no judiciário, perante o judiciário. Não posso fazer isso usando o árbitro. Imagina, particular não tem poder de fazer penhora online, invadir a conta bancária do devedor. Né? Quem pode fazer isso? O monopólio do uso legítimo da força é o Estado. Nesse caso, o Estado juiz. Né? Então, execução judicial é essa regra quase absoluta aqui no nosso ordenamento. É aquela que corre no judiciário. Pessoal, mais uma classificação interessante sobre execução, né? A título de teoria geral da execução civil, pensando nessa chave prática, né? Na atuação de vocês aí no NPJ, né? A execução direta e execução indireta. Na execução direta, é irrelevante a participação do executado. Então, quando o juiz faz o bloqueio da conta bancária, faz a penhora online da conta bancária do devedor e faz a transferência do valor para o credor, repare, execução direta. O juiz não quer saber se o devedor quer ou não transferir, se ele vai ou não fazer. Ele não pede para o devedor transferir. Faz um PIX para o credor. Na execução direta, é irrelevante, repetindo, né, a vontade do executado. O juiz não pede para o executado fazer o PIX, não. Ele vai lá, bloqueia os bens e transfere para a conta do credor. Execução direta, né? Também chamada de execução por subrogação. Lembram lá do direito às obrigações? No direito civil a gente estuda isso, né? Subrogação. Subrogação em direito é substituição. Substituição. Então o judiciário substitui o devedor, né? Substitui a vontade do devedor. É irrelevante, né? Então pode haver expropriação, transformação, desapossamento, né? Tudo isso, né? O juiz, então, vai lá e realiza diretamente o direito, satisfazendo a prestação, ao crédito, né? Do exequente. Ao lado dela, nós temos a execução indireta. Então, se na execução direta pouco importa a vontade do devedor, na execução indireta, é importante que o devedor cumpra pessoalmente a sua obrigação, ou seja, o juiz quer que ele realize voluntariamente, não espontaneamente, né, por livre e espontânea pressão, aquela obrigação. Então, o devedor não vai ser irrelevante a vontade do devedor, é relevante, mas o judiciário dá uma forcinha, usando um eufemismo, né? Na prática, o juiz vai fazer uma coerção psicológica, vai tentar compelir o devedor a querer, entre aspas, cumprir a obrigação. Então, essa é a execução indireta, também chamada de mandamental. Então, quando o juiz manda cumprir sob pena de multa, o que ele está fazendo aqui? Ele está realizando o juiz diretamente? Não. Ele está dizendo para o devedor cumprir. Por exemplo, entregar um documento. O devedor entrega o documento sob pena de multa diária de R$200.
Isso é uma execução direta? Não, o juiz não foi lá mandar o oficial pegar o documento. Busca apreensão. Busca apreensão é uma execução direta. Pouco importa a realização, a vontade do devedor. O oficial vai lá, pega o documento e junta no processo. Execução direta, né? Na execução indireta, há uma participação do devedor. A vontade do devedor importa. O juiz manda cumprir. Repare, mandamental. Sob pena de multa, sob pena de apreensão de passaporte, sob pena de apreensão de CNH, sob pena de restrição de crédito para a empresa, né? Sob pena de não participar de licitação. Reparem, essas medidas executivas indiretas, é o nome técnico dessas medidas, né? Como a multa. A multa é o principal exemplo, né? Que é o que é mais utilizado na prática, né? São meios de realização da execução indireta. Eu preciso que o devedor cumpra, mas ele não está cumprindo. Então, vou dar uma força. Vou botar uma pressão psicológica neles aqui, né? Então, essa é uma classificação muito importante. Na prática, turma, na prática de vocês aí no NPJ, né? Onde é que está esse poder do juiz? Tem uma lista, professor? O que o juiz pode fazer? É só multa? Ele pode aprender? Esses exemplos que você deu aí, CNH, passaporte, onde é que está isso? Pessoal, não tem uma lista fechada, não. Esse poder de efetivar a decisão, essas medidas executivas indiretas, esse catálogo não é fechado. Existe, sim, um poder geral do judiciário de executar, de realizar, de satisfazer, de efetivação. Existe um poder geral de efetivar suas decisões. O judiciário tem esse poder geral. Onde é que está localizado isso exatamente no CPC, turma? Não se esqueçam. É até uma novidade do código, né? O geral é novidade, né? Está no 139, inciso 4º do CPC. 139 está na parte geral do código. Lá naquela parte, no capítulo no título, né, dos sujeitos do processo. O código fala do juiz, o agente da jurisdição. Esse sujeito do processo, o juiz, né, os tribunais, né, o judiciário. Quais poderes ele tem? O 139 vai listar esses poderes, né? Um deles, inciso 4º, esse poder geral de efetivação. Então, o juiz pode deferir essas medidas, né? Até de ofício, né? Para efetivar suas decisões. Então, tem muitas teses de doutorado, artigos científicos sobre esse assunto. Qual é o limite para as medidas executivas indiretas do juiz? Mas saibam, sobretudo, se vocês estão ali fazendo as manifestações, as peças processuais para o exequente, né, que vocês podem pedir esse poder de concessão de medidas executivas usando o 139, inciso 4º, pessoal. Então, a multa não está funcionando, aquelas medidas todas, penhora, tal, não está funcionando, 139, inciso 4º, né? Aquele caso famoso do Ronaldinho Gaúcho, né? O juiz, nada estava funcionando, o juiz mandou apreender o passaporte do sujeito, ele é um cidadão do mundo, né? Ele vivia de participação em eventos pelo mundo todo, o dinheiro apareceu, né? Pelo menos segundo a opinião pública, a gente não conhece o processo, né? Mas repare, a apreensão de passaporte não está em lugar nenhum no código. Não tem isso expresso no código. Mas o juiz tem o poder de fazer isso no processo, se ele entender que aquela medida é eficaz para a realização do direito do credor. 139, inciso 4º. Se vocês estiverem auxiliando o executado, alguém que está como devedor, saibam que 139, inciso 4º, tem limites. Hoje é muito polêmico, na verdade, esse artigo 139, inciso 4º, esse dispositivo, né? Muito polêmico, por quê? Para entender qual é o limite, para evitar abuso judicial. Nesse caso, né? Por exemplo, o professor Alexandre Câmara, desembargador aqui no Rio, um dos maiores processualistas nossos, né? Do Brasil, né? Ele tem uma visão muito crítica sobre esse dispositivo. Ele vai dizer que isso gera abuso, muitas vezes, né? Então, para satisfazer o direito de crédito do exequente, o juiz muitas vezes viola direitos fundamentais do devedor. Repare, usando esse exemplo da apreensão de passaporte ou da CNH.
Então, o sujeito, você está restringindo o direito fundamental de locomoção. Você está restringindo o direito de liberdade, direito fundamental de liberdade do devedor, para satisfazer um direito de crédito, que é fundamental também. A propriedade está no artigo 5º, lá, um direito fundamental, né? Mas vamos ponderar os direitos. Muitas vezes o sujeito vive, precisa do seu carro para trabalhar, ou viaja muito para fora, né? Ou tem algum parente doente que ele visita no final de semana, ele precisa pegar avião. Então seria justo, seria constitucional esse poder do juiz de apreender CNH e passaporte, restringindo o direito fundamental de liberdade de locomoção, de liberdade ambulatorial, né? Então, há muitas discussões, inclusive com habeas corpus no STJ, em matéria civil, cuidando desse assunto. Mas, turma, voltando para cá, já encaminhando para a conclusão, para o fecho, né, do nosso encontro de hoje, essa é uma classificação muito importante. Execução direta, fique com o exemplo da penhora online, transferência direta da conta do devedor para o credor. Por exemplo, né, são vários exemplos de execução direta. O devedor não faz nada, ele fica só acompanhando, né? O devedor fica assistindo a realização do crédito do seu credor, ou execução indireta, em que há a participação do devedor. Ele entrega o documento, por exemplo, ele realiza a obrigação de fazer, etc. Né? Essa classificação tem muita utilidade na prática, turma. E para fechar, para terminar, uma última classificação fundamental a título de teoria da execução civil, né, teoria geral. A gente pode falar em execução provisória e execução definitiva. A execução definitiva nós não temos nenhuma dúvida. Então, se eu tenho uma sentença que transitou julgado, se eu tenho um documento, a gente dá o nome de execução definitiva. Por quê? Não há risco desse documento ser substituído por outro, dessa decisão que transitou em julgado ser substituída por outra. Né? Mas naqueles casos em que a decisão judicial ela pode ser mudada, a gente fala não em execução definitiva. Já que o título não é definitivo, a gente fala em execução provisória, já que o título será provisório nesse exemplo. Ficar um caso para a gente entender, né? Para a gente concretizar o que a gente está falando abstratamente. Uma sentença que foi objeto de apelação. Só que na sentença o juiz deferiu a tutela antecipada. O juiz deu procedência para o autor e, por exemplo, entrou com pedido de benefício previdenciário. O juiz deu benefício para o autor, uma pensão por morte, por exemplo, e tutela antecipada para o INSS implantar o benefício. Uma apelação contra essa sentença, ela não vai ter efeito suspensivo, porque foi deferido a tutela antecipada, né? Mas repare, então essa sentença, pessoal, já pode ser executada. Não tem efeito suspensivo, a apelação não suspendeu os efeitos da sentença. O autor que ganhou a pensão por morte já pode executar a sentença. Né? Reparem que o INSS apelou o tribunal. Portanto, se o tribunal der provimento à apelação do INSS, essa decisão do tribunal vai substituir a sentença. Portanto, a sentença, turma, não é definitiva. Ela vai ser confirmada ou reformada pelo tribunal. São duas hipóteses, né? Nos dois casos, ela é provisória. Mas eu posso executar, por enquanto, a sentença? Posso. O nome que se dá a isso é execução provisória. Né? Isso está expressamente permitido, turma, no 513, parágrafo 1º e 520. Então, na prática de vocês, no NPJ, saibam que se tiver uma decisão e só o cumprimento de sentença pode ser provisório. Não existe execução provisória de um título extrajudicial, né? Um cheque, um título de crédito, um documento, uma escritura, não, uma CDA, né? Uma certidão de dívida ativa. Não, os documentos são sempre definitivos. As decisões judiciais que podem ser provisórias. Mas se vocês se depararem com um caso como esse, tem uma decisão, uma liminar, por exemplo, ou tem uma sentença que está objeto de apelação, uma decisão interlocutória que tem um agravo de instrumento. Decisões
que foram recorridas, mas que esses recursos não têm efeito suspensivo, essa decisão produz efeitos que eu posso executar provisoriamente. Então, 513, parágrafo 1º e 520 permitem a execução provisória. Vai ser obrigatório? Não. Na prática de vocês, lá no NPJ, vocês vão decidir, vale a pena fazer a execução provisória ou não. Por quê? Porque isso é sempre uma decisão. Ah, professor, vale a pena executar? Lógico, vamos iniciar a execução. Muito cuidado para o risco da execução provisória. Isso é um cálculo que os advogados, estagiários têm que fazer. Informar o cliente, né? Para o risco da execução provisória. Que se eu estou executando provisoriamente, melhor dizendo, se eu estou executando uma decisão que é provisória, ela pode ser reformada, portanto. Nesse exemplo, a sentença ela pode ser reformada pelo tribunal. Então, se eu comecei a executar, se eu comecei a invadir o patrimônio do devedor, o que pode acontecer, turma? Pode haver perdas e danos, pode haver prejuízo, pode haver dano para o devedor. Então, nesse exemplo, o sujeito ganhou pensão por morte, INSS apelou. O juiz deu a tutela antecipada, não tem efeito suspensivo a apelação, já posso executar a sentença. O sujeito vai executar, decide executar provisoriamente, porque ele não sabe se a sentença vai ser confirmada. Correu risco. Começou a ganhar pensão, mês a mês, todo mês. 2 anos depois, ganhou 24 meses de pensão, né? O tribunal reforma. Mas esse sujeito não tem direito, não vivia, por exemplo, com a falecida, não era companheiro nada, não tem direito a pensão nenhuma. O que esse sujeito fez contra o INSS? Né? Ele prejudicou o INSS, ele produziu um dano ali de pelo menos 24 meses, né? De pensão indevida. Então ele vai ter que reparar o dano, vai ter que devolver esses valores. Nesse exemplo, para os cofres públicos da União, né? Do INSS. Então é sempre um risco, o risco de ter que indenizar a outra parte. Então, turma, para fechar, né, essa é a classificação que a gente queria aqui trabalhar com vocês. Não esqueçam da possibilidade arriscada, né, mas possível, de fazer uma execução não apenas definitiva, como também uma execução provisória. 513, parágrafo 1º e o 520 do Código de Processo Civil permitem expressamente que eu execute um título executivo provisório, aquele que vai ser confirmado ou que vai ser reformado pelo tribunal. Tudo bem, pessoal? Então era isso que a gente tinha para conversar hoje, a título aí de introdução à execução civil, uma teoria geral, né, pensando nos aspectos práticos, né, pensando aí no trabalho de vocês no NPJ, né, diante dos casos concretos, né. Sugiro que vocês façam aí um relatório para entregar para o supervisor lá de vocês, o orientador do NPJ e tal. Essa aula está gravada, né, pela Yasmin, salvo engano, e aí quem estiver consultando isso depois, também façam isso, que vale aí a contabilização de horas e tudo mais para vocês. Tudo bem? Então é isso, estamos aí 1 hora falando sobre o tema, sobre o assunto, era o tempo que a gente tinha mesmo para conversar sobre execução. Num próximo encontro a gente vai aprofundando aí a execução, falando de outros temas mais específicos envolvendo a execução civil. Então um abração a todos aí, um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Por nada, Lucas. Tchau.